Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós temos como fazer a cor de cabelo chocolate Cooper sem precisar descolorir pintando esse cabelo. Também como tonalizar após mechas e como cobrir cabelos brancos com essa mistura. Sou Alessandra Velay, hairstyle especialista em cores de cabelo e embelezo o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Também vá maratonar nossa playlist, descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você ir lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. Sem mais delongas, vamos lá apresentar para vocês aqui a cor de cabelo chocolate Cooper. Tá em alta, gente, a cobreada tá super em alta pro final do ano. Prometem aí, as marcas prometem que vai ser a cor do ano, né? Então, fique ligada, gata, para você ficar sempre na moda, com seu cabelo lindo, maravilhoso. É uma cor linda, né? Esse chocolate acobreado, chocolate Cooper, como é chamado agora, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês também, gente, olha, essa cor, né? Vou mostrar aqui para vocês essa cor linda, maravilhosa, e essa cor que aqui que a gente tá colocando, né? O 6.46, tá? A numeração tá em cima, olha. Aqui, vou colocar bem aqui para vocês, né? Olha, 6.46, tá? Então, essa cor que vai ficar no cabelo. É o 6.46 mesmo, não, é o 6.45, gente, olha. 6.45, tá? Vocês viram aí, né? 6.45. Mas não se preocupe que eu sempre deixo aqui embaixo no card do vídeo as misturas, tudinho que eu tô falando aqui, tá? Escrito, tá bom? Magirel da L'Oréal é uma das marcas que eu indico pra vocês. Então, 6.45. Essa cor do chocolate Cooper, vou começando dando dica para vocês de como fazer descoloração, feito mechas também, né? Quem quiser, por exemplo, deixar aquela iluminação desse chocolate Cooper, né? Que fica bem natural, né? Tem gente que não gosta do cabelo claro de jeito nenhum, então fica bem natural, né? Um chocolate, né? Uma cor mais fechada, tá? Então pode ser feito com esse 6.45. Tá? Então, como é que a gente vai fazer, gente? Olha, a primeira coisa, né, tem que fazer uma descoloração, para fazer mechas, ou então quer fazer a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração, né, que é tirar uma cor escura, que tá pintado o cabelo, com preto tingido, com castanho tingido, com vermelho que tá pintado, ou um ruivo, tá? Tem que fazer a decapagem, né? Uma descoloração, né? Para tirar essas cores aí. Pode fazer uma champuzada também. Gente, olha, eu vou deixar aqui no card champuzada, tá? Um vídeo de passo a passo que tem aqui no canal, na playlist passo a passo. Também vou deixar esse vídeo aqui, como mostrar aqui para vocês. Tá aparecendo antes e depois, eu vou deixar o link dele completinho para vocês dessa morena iluminada que eu fiz de uma cliente, tá? Então, vou deixar aqui no card também o link desse vídeo e também um outro link de como cobrir qualquer cabelos brancos, tá? É um segredo de salão, né? Uma técnica muito usada no salão que cobre todos os tipos de cabelos brancos que você tem, principalmente aqueles grossos, né? Que não cobre de jeito nenhum. Pois é, tá? Então, vou deixar aqui também esse passo a passo. Agora, são 3 passo a passo, né? Agora, como é que a gente vai fazer, Alessandra? A primeira coisa, quando a gente vai descolorir um cabelo, pra não dar ruim, né? A gente tem que fazer um teste de mecha. Tem sempre que fazer, gente, porque senão, com tudo que eu falar aqui, tem que fazer um teste antes de mecha. O cabelo, de repente, aí pode quebrar, né? Pra não evitar isso, corte químico, tá aí, já fez o teste, então tá tudo ok. Agora, fez o teste, atingiu um fundo de clareamento, vai fazer em todo o cabelo, é claro também, né? É um fundo de clareamento 6, gente, olha, depois da descoloração tem que atingir esse fundo de clareamento 6, que é tipo uma cor de ferrugem, sabe? Aquele laranja mais escuro, que vai ficar no todo o cabelo ou nas mechas, né? Agora, quanto à tonalização. A tonalização tem que ser dessa maneira que eu vou falar aqui, de acordo com o comprimento do cabelo. Por exemplo, cabelo longo, a gente vai colocar desse 6.45, a gente vai colocar
a quantidade de 100 gramas se o cabelo é longo, tá? Aqui no peito, no meio da coxa. Agora, quando o cabelo ele é mediano, abaixo do ombro, 60 gramas e acima do ombro, um cabelo curto, 40 gramas, 6,45. Agora, do 6,1, ele vai entrar aqui para neutralizar esse fundo, ferrugem que tá aí no cabelo, tá? Então, ele vai ter que entrar aqui nessa mistura também, 6,1. Agora, quando o cabelo ele é longo, vai colocar desse 6,1, vai colocar uma cobrinha de 10 dedos. Ou que tiver balança, coloca 10 gramas. Se o cabelo é mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, de 6,1 ou 5 gramas. Agora, faz a misturinha aí com o X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixa, e deixa o tempo de pausa da tonalização de 8 para 10 minutos. Esse é o tempo ideal de uma tonalização. Agora, vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente quer fazer, quer pintar ele, né, para cobrir branco. Não, vamos para uma outra situação de um cabelo que ele tá colorido, né, ou descolorido, tá mais claro, tá nos tons de loiros, assim, nos tons de 6, 7 ou 8, 9 ou 10, tá mais claro esse cabelo, né? Tons de louros claros e claríssimo. Então, e a gente quer colocar esse chocolate Cooper no cabelo, ou nas mechas, no cabelo todo, tá? Quer escurecer um pouco também, né? Então, quer dizer, vai escurecer, né, o cabelo. E aí, como é que a gente vai fazer? Gente, para escurecer é bem rápido. Para clarear que é um negócio, escurecer é rápido, é fácil. Agora, se o cabelo ele tá, por exemplo, com uma descoloração, tá com mecha, uma descoloração global, a gente vai colocar esse 6,45 com o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Se o cabelo ele tá com uma tinta, né, uma coloração, tá pintado, então a gente vai agir um pouquinho diferente. Coloque 6,45 com o X de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Agora, vamos lá para aquela situação que todo mundo quer saber: como cobrir cabelos brancos, como pintar o cabelo sem precisar descolorir também, né? Então, gente, olha, o cabelo tá virgem, por exemplo, né? Tá natural. Então, castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, porque são bem fechados. Coloque esse 6,45. Se tiver branco para cobrir, coloco 6,0 junto. Se não tiver branco, gente, não precisa esse 6,0 aí, tá? Então, se colocar os dois, né, o 6,0 mais o 6,45, vai ficar meio a meio dessa cor, né, nessa mistura aqui, tá? Por exemplo, gente, olha, sempre um cabelo longo, geralmente a gente gasta 100 gramas, tá? Da tinta também, entendeu? Se for pintar o cabelo todo, né, tá? Se for um cabelo mediano, 60 gramas, e acima do ombro um cabelo curto, 40 gramas, tá? Então, aí vai fazer, no caso aqui, se o cabelo ele for um cabelo castanho claro ou louro escuro, né, que são mais abertos, cabelo virgem, no caso, então a gente coloca com o X de 20 volumes, esse 6,45 mais o 6,0 se tiver branco para cobrir, tá bom? Meio a meio, né, dessas duas. Agora, se não tiver branco, gente, aí não precisa colocar esse 6,0, né? Vai colocar só o 6,45 mesmo. Agora, e essas OX que a gente já falou aqui, né? Agora, vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, né? E meu cabelo pronto, cresceu aí 1, 2 centímetros e eu quero retocar minha raiz, né, Alessandra? Como é que eu vou fazer? Sim, gente, olha, tem segredo, tá? Se o cabelo, ele tem que diminuir o X, o segredo é esse. Então, por causa dessa quenturinha, gente, muita gente pode perguntar, né? Por que tem que diminuir o X? Por causa dessa quenturinha na nossa pele. Nosso couro cabeludo também é uma pele. Você encosta na sua pele, você sente essa quenturinha. Então, essa quenturinha aí, ela faz quase que dobrar a volumagem do X. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Se pintou o cabelo 1 mês, 2 meses atrás com uma OX de 40 ou 30 volumes, tá?
quando a gente vai fazer o retoque, né, que cresceu aí 1, 2 centímetros, a gente vai diminuir para 20 volumes essa OX, tá bom? É assim. Agora, quando foi pintado o cabelo com 20 volumes, eu pintei meu cabelo com 20 volumes, Alessandra, eu diminuo para 10 volumes quando eu for fazer o meu retoque de raiz. É assim, tá? Por quê? Porque senão, se fizer de outra maneira, a raiz vai ficar mais acesa, mais clara, entendeu? E dessa maneira que eu tô falando aqui, vai ficar uniforme, da raiz até as pontas, tá bom? Então, meus amores, fique com Deus e até o próximo vídeo.